Olá, tudo bem? Como é bom estar aqui mais uma vez, com vocês. E sabe, eu fico muito feliz quando então eu vejo as mensagens aqui no nosso vídeo, aqui na nossa tela, das pessoas que têm nos acompanhado. Isso nos fortalece muito mais, nos dá mais energia para que possamos continuar com essas mensagens, com esses vídeos. E sempre que você puder, você pode ir lá na tela, aqui na tela do YouTube, dar o seu joinha, dar o seu like, e você pode comentar, fazer perguntas, sugerir. Estamos aqui para isso. Nosso objetivo é esse, é que nós possamos nos interagir, compartilhar cada vez mais. O quanto é bom se a gente puder compartilhar essas mensagens, porque com certeza nós conseguimos levar para as pessoas algo que está então contribuindo para a sua vida. Gostaria de perguntar a você: em algum momento você já temeu ou ficou apreensivo em ter que dizer um não para alguém? Ou talvez você em alguma reunião, em algum bate-papo com os amigos, você iria emitir a sua opinião e ali agora ficou. Então, será que eu digo ou não digo? Será que... E se eles não gostarem do que eu vou dizer? Olha só que interessante. Quantas pessoas que estão ao nosso redor, talvez nós mesmos já agimos assim, ficamos ali, naquela ideia, naquela dúvida, se dissemos ou não, pensamos o que aquela pessoa vai pensar se eu falar isso? Isso é algo até natural, e muitas vezes, afinal, nós fazemos parte de meios sociais, de grupos sociais, e então nós tendemos a nos alinhar àquelas pessoas que estão ao nosso redor, aquelas pessoas que estão talvez no nosso meio profissional, familiar. Contudo, isso pode se tornar um problema sério se isso se tornar algo crônico. Se todas as vezes que você tiver que ser você, com a sua opinião, com as suas ideias, com a sua experiência de vida, você ficar temendo o que dizer, isso realmente pode ser, então, uma necessidade de aprovação que você passa a ter das pessoas para dizer, para tomar uma decisão, para tomar uma atitude ou uma providência diante de alguma situação. E essa necessidade de aprovação é algo que nós temos sim que trabalhar em nós, não é verdade? Olha só, há um pensador, Jean-Jacques Rousseau, pensador suíço, ele dizia que aquele que quer agradar todo mundo, ele acaba por não agradar ninguém. Isso é tão interessante porque muitas vezes nós observamos que as pessoas não têm as mesmas formas de pensar e de agir da gente. Isso, na verdade, é uma riqueza. Na verdade, as diferenças, essas diferenças devem nos complementar. Isso é uma riqueza. Isso é uma riqueza que pode nos acrescentar, pode nos fazer refletir. E é interessante, nós não, como se diz, nós estamos ali com uma ideia, com uma situação, nós não precisamos a todo momento ser aprovado pelo outro. Nós não temos que ficar, então, esperando agradecimentos, esperando elogios, porque se você viver assim, você pode se frustrar cada vez mais, você pode até desenvolver algumas situações emocionais negativas, como depressão, como também ansiedade. Então, é algo que nós temos que trabalhar, temos que firmar as nossas potencialidades, nos conhecer. O autoconhecimento é de grande importância. Nós temos que saber as nossas potencialidades e aquilo, às vezes, que nós temos dificuldades, certo? Mas isso não nos faz nem menor nem maior do que ninguém. E é nesse sentido que também
nós temos que verificar. Olha só, essa necessidade de aprovação, de esperar a opinião do outro para que você haja, é algo que pode ser que você esteja em algum momento indeciso. É normal. É normal. Em algum momento você querer conversar com as outras pessoas, querer aquelas pessoas que fazem parte, do seu meio, que você confia, aquelas pessoas que têm muitas vezes o mesmo objetivo que o seu, que esperam os mesmos resultados. Sim, por que não? Há um princípio até conhecido como mente mestra, que isso é importante, que na multidão de conselhos se encontra a sabedoria também, já dizia Napoleão Hill. Mas temos que ter cuidado com quem compartilhamos as nossas ideias, com quem compartilhamos as nossas informações. Ou, se muitas vezes nós ficarmos intimidados, como podemos então vivenciar as situações se nós vamos ficar presos naquilo, em razão do que os outros vão pensar? Há até uma música daquele grupo Capital Inicial que diz o seguinte, se eu for ligar, pro que é que vão falar? Não faço nada. Então, nós temos que ter, muitas vezes, essa ousadia mesmo, essa coragem e fazer aquilo que queremos fazer. Temos que pensar, refletir, analisar, ter uma visão ampla da situação, uma visão holística, para podermos, então, tomar as atitudes e decisões. Afinal, nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. E primeiro, nós temos que nos amar primeiro, para depois, e claro, consequentemente, amar o outro. Primeiro você se ajuda, para depois ajudar os outros. Até o próprio mandamento bíblico de Cristo, que está lá em Mateus 22, 37 e 39, já nos diz: amai ao próximo como a ti mesmo. Olha só, então primeiro você se ama, primeiro você se considera, para depois sim você amar o próximo, com todo esse amor, com todo esse carinho, com toda a dedicação, é claro. Mas primeiro vem você e depois o outro. É interessante, tem uma história que ilustra essa ideia. Na verdade é o seguinte, não sei se você se recorda, que havia um velho em que ele iria vender o seu burro, aquele seu animal, o burro, e ele iria então para a cidade, para a feira, para vender esse animal. Como ele pensou, bom, eu vendendo esse animal eu vou ter que retornar sozinho. Ele então chamou o seu neto de 15 anos para quando voltasse, retornasse, os dois voltassem juntos. Então no caminho ele foi com seu neto, com seu burro, e em dado momento, naquele caminho, eles então avistaram um grupo de escoteiros que estavam por ali parados, descansando. Daí a pouco o velho ouviu eles comentando: olha só, vão os dois ali, esse velho e esse rapaz ali montados nesse burro, mas que maldade, daqui a pouco esse burro vai chegar lá no final só o osso. E então o velho pensou, refletiu, daí a pouco ele decidiu que um rapaz de 15 anos iria descer e ele continuaria montado seguindo o caminho. Mais à frente, eles avistaram umas senhoras lavando algumas roupas na beira da lagoa e, ao passar por elas, também percebeu que elas comentavam: olha só, aquele menino está ali caminhando, andando, enquanto aquele marmanjo, aquele senhor está ali, sobre aquele burro, montado no burro. Olha que situação! Mais uma vez, o Senhor ouviu aquilo e pensou: não, então agora vou trocar de lugar. Ele então desceu e o menino foi para montar o burro. Daí à frente, eles encontraram umas moças que estavam à beira da calçada conversando. E essas moças começaram a conversar e falando: olha só, que menino preguiçoso! Enquanto aquele velho senhor está ali caminhando, ele está sobre o burro. Mais uma vez, aquele senhor ouviu aquilo e decidiu o quê? Que os dois iriam caminhando, os dois, e puxando aquele burro, conduzindo o burro. Passaram alguns instantes, alguns minutos, alguns metros, passaram por uma venda que estavam cheios de homens ali conversando, e aqueles homens começaram a rir e gargalhar.
enquanto aqueles dois passavam puxando o burro. Então eles perceberam que alguns deles comentavam justamente assim: mas olha só, né, como esse pessoal é ruim da cabeça, né? Eles estão ali os dois puxando um burro, aquele burro que é forte, né, que é um burro novo, e eles ali puxando esse burro. Naquela hora o Senhor, ele percebeu que a situação, virou-se para o seu neto, né? Os dois se olharam um para o outro. E o que ele decidiu? O que eles decidiram? Os dois, olha só, os dois então pegaram nesse burro e colocaram o burro nas costas e começaram a caminhar com o burro nas costas. Enquanto nós ficarmos apenas observando a opinião dos outros, nós não chegaremos no nosso objetivo. Se nós não tivermos e colocarmos, né, as nossas experiências em prática, não colocarmos aquilo que absorvemos, não colocarmos a nossa decisão firme do que queremos, nós vamos sempre ouvir opiniões e mais pessoas comentando e falando, e nunca vamos chegar na decisão correta. É preciso então compreender: nós temos mais fé nos homens ou mais fé em Deus? Nós queremos buscar o favor dos homens ou o favor de Deus para a nossa vida? E isso tudo envolve a nossa autoestima, a nossa inteligência emocional e também a nossa espiritualidade. Então, vamos, buscar cada vez mais nos autodesenvolver, buscar a nossa autoconfiança e, através da nossa sabedoria, e pautados, por que não, na palavra de Deus, na palavra bíblica, para que nós possamos então tomar as melhores atitudes, ter discernimento para tomarmos as melhores decisões da nossa vida, sem ficar para lá e para cá, ouvindo apenas opiniões, às vezes de pessoas que não têm a mesma visão dos resultados que você quer alcançar. Desejo a todos um excelente dia e, se Deus quiser, nos encontramos na próxima semana. Fiquem com Deus. Deus lhes abençoe. Tchau, tchau.